terceirização da atividade fim, jornadas intermitentes, parcelamento de férias. Essas são algumas das alterações trazidas pela reforma trabalhista, que começou a vigorar em novembro de 2017. Depois disso, ainda houve uma chamada mini-reforma trabalhista, com a aprovação da Lei de Liberdade Econômica em agosto desse ano. E para falar mais sobre questões trabalhistas, nós vamos conversar agora com Luiz Gustavo Nicoli, que é conselheiro da OAB Goiás e especialista em Direito Trabalhista. Olá, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Também vamos conversar com o professor do Instituto Federal de Goiás e pesquisador em Sociologia do Trabalho, o Lucas Maia. Obrigada pela presença, professor. Eu que agradeço. Bom, para começar, queria que a gente fizesse uma explanação mais geral, né, das principais mudanças que foram trazidas para essa reforma, para o trabalhador especificamente, para o nosso telespectador que é trabalhador e que gostaria de entender um pouco mais sobre essa reforma que já está vigorando há quase 2 anos. Queria começar com você, Luiz. A reforma trabalhista do final de 2017, ela trouxe uma mudança um pouco mais ampla na nossa legislação, em torno de 120 artigos foram alterados. Alguma no direito material, que é aquele direito que diz respeito àquilo que a percepção do empregado. Então, as horas extras, as férias, aos adicionais de periculosidade, nesse sentido, na parte da remuneração. E também tem aquelas mudanças no processo do trabalho. Essas sim foram talvez mais amplas do que no direito especificamente do empregado, que trouxe a condenação em honorários de advogado para aquele que perde. Então, o empregado hoje que entra com uma ação trabalhista, ele sendo perdedor, nós chamamos de sucumbente na ação, ele pode ser condenado a pagar honorários para a parte adversa da empresa, honorários periciais, as custas do processo. Então, são mudanças que impactaram talvez muito mais do que propriamente o direito do trabalho em si. Lucas, quer complementar? Quais as mudanças que você acha importante destacar para o trabalhador? Olha, eu acho que, complementando a explanação do colega, que a legislação trabalhista, ela insere-se num processo de relações conflituosas. Então, a CLT ela foi criada em um determinado momento histórico para exatamente lidar com a relação de conflito entre patrão e empregado. Necessariamente. Então, mesmo com a existência da CLT, o que ela regulamenta? A desigualdade entre esses dois sujeitos na sociedade. Existindo a CLT para regulamentar, portanto, essa relação de conflito e de desigualdade. As reformas que estão sendo propostas, elas, na verdade, ampliam as dificuldades para que o trabalhador lide com essa relação de desigualdade que ela é estruturante da nossa sociedade. Então, o que a gente pode dizer que houve para o trabalhador, com a reforma trabalhista aprovada e com alguns pontos que foram inseridos na Lei de Liberdade Econômica, uma piora, né, se a gente pensar essa relação de conflito e desigualdade entre trabalhador e patrão. Por que você fala isso, Lucas? Queria que você destacasse pontos da lei que você percebe em que há uma maior desigualdade agora entre o trabalhador e o empregador. Eu diria que a desigualdade ela é a mesma, né? O que acontece é que a legislação ela foi piorada para o lado do trabalhador. Por exemplo, prevista na reforma trabalhista, a terceirização das atividades fins das empresas. Quando você analisa concretamente as relações de trabalho, quanto mais afastada está a empresa da matriz, mais precário é o trabalho. Isso está descrito na literatura ampla, demonstrando que a terceirização ela implica necessariamente em precarização das relações de trabalho. Nível de acidente, de doença, etc., relacionado à questão do trabalho, sempre nas empresas terceirizadas é maior. O que a legislação anterior não permitia é que a própria atividade fim fosse terceirizada. Agora é possível. Então isso vai implicar na ampliação de trabalhadores precarizados no conjunto da sociedade. Trabalhadores que antes estavam de alguma maneira protegidos pela legislação, agora já não estão mais. Então esse seria, por exemplo,
uma demonstração de como que a reforma vai impactar negativamente para o trabalhador. Só para o trabalhador, né? Entender a terceirização da atividade fim, por exemplo, a Universidade Federal, ela pode terceirizar serviço de segurança, de limpeza, mas não poderia terceirizar serviço de educação, que é a atividade fim da universidade. Sim, é isso, né? Exatamente isso. Bom, Luiz, você concorda com a avaliação do Lucas? Você faz uma outra avaliação sobre essas alterações? Elas eram necessárias, já que a CLT ela é de algumas décadas atrás, né? Como que você avalia essas alterações? Complementando também, é uma análise social correta, não tenho discussão disso. Mas nós estamos em transformações. Na década de 40, quando veio a CLT, no início da era industrial, os conflitos que ali existiam precisavam de uma lei para regulamentar e para tratar essa desigualdade social, capital, trabalho. Então veio a CLT. E ela vem sendo alterada, alguns pontos, poucos pontos, algumas décadas anteriores aí, para adequar uma realidade nossa. Até que veio a reforma trabalhista, adequando aí mais de 100 artigos e trouxe um impacto. Certamente esses impactos vão ser sentidos nos próximos anos pelos empregados. Mas também era necessária uma mudança. Só que nós estamos no momento de mudança justamente pelo lado filosófico, não mais filosófico do trabalho, em si do lado filosófico político, o ideal político, né? Então, alguns críticos da reforma dizem que foi feito pensando e para o empregador. Já a ideologia do trabalho, não, ela prejudicou o lado do empregado. Então, isso a gente vai ver esse amadurecimento da legislação ao longo do tempo. A gente vai para o intervalinho e daqui a pouco a gente continua essa discussão a respeito da reforma trabalhista, da mini-reforma trabalhista e de outras questões envolvendo o direito do trabalho. Assista ao Conexões pela TV UFG no 15.1 do sinal aberto, no 21 da NET Goiânia ou no 15 da Gigabyte HD TV. Além disso, a gente está na internet. Você pode assistir a gente pelo site, pelo perfil do Facebook ou pelo canal do YouTube. Estamos de volta com Conexões de hoje, que está tratando sobre alterações na lei trabalhista. Estão conosco Luiz Gustavo Nicoli, que é conselheiro da OAB e especialista em direito trabalhista, e também o professor do Instituto Federal de Goiás e pesquisador em sociologia do trabalho, Lucas Maia. E é com você, Lucas, que eu queria começar. Existiu uma promessa de que as alterações da reforma trabalhista iam conseguir pelo menos evitar que novas pessoas entrassem no desemprego e aumentar o número de postos de trabalho no Brasil. Seria uma saída para essa crise que a gente enfrenta, né, com cerca de 12, 13 milhões de pessoas desempregadas. Já houve algum tipo de alteração nesse cenário? Ela realmente é importante para gerar novos empregos? Qual que é a sua opinião? Eu diria que ela é cedo ainda para a gente fazer avaliações mais concretas do impacto da reforma nesse aspecto, mas ela já teve alguns pontos sim, né? Que a promessa que foi feita de que a reforma trabalhista iria incidir no problema do desemprego no Brasil, iria de alguma maneira solucionar essa questão, infelizmente não é o que a gente vem observando, de acordo com as estatísticas que vêm sendo disponibilizadas pelo IPEA, pelo IBGE, são demonstrando, na verdade, um aumento, né, do desemprego no país. Esse desemprego estrutural dessa sociedade, né, todas as sociedades capitalistas têm um desemprego que ela não consegue nunca resolver, faz parte da constituição dessa nossa sociedade, mas em alguns momentos esse desemprego ele chega a níveis alarmantes, níveis dramáticos, né? Então, quando nós falamos em 13 milhões de desempregados, está aí fora dessa estatística um número enorme de trabalhadores que vivem na informalidade, o que, portanto, engrossaria ainda mais essa estatística do desemprego. E se a gente fizer por faixa etária, chega na juventude, essa taxa de desempregabilidade no país é muito maior. E os elementos que foram colocados na reforma, né, nenhum deles tem dispositivos para resolver o problema do emprego. Né? Resolve o problema da empregabilidade é crescimento econômico. Se não há crescimento econômico, acumulação de capital em ampliação, o desemprego não se resolve.
Então, portanto, o que foi prometido era mentiroso e a mentira está se comprovando agora com o desenvolvimento do processo. Luiz, qual que é a sua opinião? Sem sombra de dúvida, né? A gente vê, são números, né? O país tinha uma expectativa de, dentro de 2 anos, ter essa diminuição do número de desempregados. E hoje nós estamos falando aí em torno de 20 milhões com os formalmente empregados e os informais, aqueles que trabalham na informalidade completa, que tem, às vezes recebem mensalmente por um valor abaixo do salário mínimo. Estão vivendo até na miséria. A gente pode falar do crescimento dos entregadores de bicicleta, de motocicleta, né? E aí nós partimos pela chamada uberização, que são trabalhadores que estão aí numa jornada extenuante, de 14, 15 horas por dia, alguns trabalhando de bicicleta, a percorrer 70 quilômetros dia, debaixo de sol. Imagina no ambiente que nós vivemos no Centro-Oeste, né, o calor, a quantidade de radiação solar. Esses trabalhadores não têm nenhuma proteção. Então, quando a gente faz um comparativo, quem trabalha no campo, um exemplo do empregado que trabalha na produção de cana, ele recebe água potável, ele recebe protetor solar, ele recebe um equipamento para diminuir a incidência solar. E esses que estão trabalhando por conta própria, sem nenhuma garantia social, eles não têm a carteira de trabalho registrada, não tem INSS, sofreu um acidente no meio da rua, amanhã ele não tem renda. Então esse sim é um ponto preocupante. Nós estamos falando de reforma trabalhista, mas estamos esquecendo essas pessoas que estão fora da reforma, que não têm nenhuma proteção social e são mal remunerados. E o problema maior, esses jovens que hoje estão nos aplicativos de entrega e mesmo de transporte urbano, daqui 20, 30 anos, eles serão idosos sem nenhuma garantia do Estado ou de sua renda. Bom, vou continuar com você. Queria relembrar um ponto que você tocou no primeiro bloco, que a partir da reforma trabalhista, se o empregador entrar com o processo e perder, ele é responsável pelas custas do processo, né? Ele tem que arcar com as custas do processo. Segundo alguns dados que eu pesquisei, as varas trabalhistas registraram uma queda de 36% no número de novos processos judiciais. Isso tem relação? Como é que a gente pode interpretar esse dado? Isso é positivo ou negativo? A relação é plena. Não tem dúvida de que no momento que entrou em vigor a reforma trabalhista, que aquela insegurança da aplicação da nova legislação aos casos concretos, grande parte desses trabalhadores, também advogados, começaram a ter um pouco mais de cautela ao propor a ação. Nós sabemos também que havia um desregramento de alguns profissionais da advocacia ou então alguns empregados que usavam do Poder Judiciário para conseguir uma demanda trabalhista. Fácil. Iam para a Justiça para tentar um acordo, de qualquer forma. Evidente que se vai para a Justiça buscar um acordo qualquer, é porque algo de errado há naquela relação de trabalho. Aquela empresa que trabalha com cumprimento de toda a legislação, ela não tem medo da reforma, da ação trabalhista. Ela não está ali na justiça para fazer um acordo. Ela enfrenta o processo, ela nega qualquer tentativa de acordo porque ela está pautada na documentação e pela legalidade. Mas muitas das empresas que fazem alguma coisa errada se viam reféns desse tipo de ação. Então isso teve um freio, uma cautela maior. Agora, com já 1 ano e pouco que nós estamos aí da aplicação dessa reforma trabalhista, começamos a entender melhor a aplicação daquilo que foi feito pela reforma. Porque nós trabalhamos muito com princípios, o direito é formado por princípios, por direitos humanos, e hoje se aplica uma legislação da reforma trabalhista de forma diferente do que se aplicava no início dela. Então, alguns juízes já não concedem mais para aqueles trabalhadores que têm assistência judiciária, eles não determinam o pagamento de honorários, ainda que eles sejam perdedores de uma ação. Então, isso o tempo vai carregar de trazer o equilíbrio da relação de trabalho. Daqui a pouquinho o Lucas responde também essa questão, mas a gente precisa do intervalo agora. Mande a sua sugestão para jornalismo@tvufg.org.br ou pelo WhatsApp no 99181 1406.
Estamos de volta com o programa de hoje que está falando sobre alterações na lei trabalhista. Estão conosco Luiz Gustavo Nicoli, conselheiro da UAB e especialista em Direito Trabalhista, e o professor do Instituto Federal de Goiás e pesquisador em Sociologia do Trabalho, Lucas Maia. Bom, Lucas, como eu prometi no bloco anterior, qual que é a sua opinião a respeito dessa questão da alteração do direito do trabalho, né? Do trabalhador, caso perca uma ação na Justiça do Trabalho, ter que arcar com as custas, e isso provavelmente ter gerado uma redução no número de ações que acontecem. Isso demonstra o que eu disse no primeiro bloco. Assim. Como se trata de relações de conflito, de tensão, de divergência de interesses, de antagonismo de interesses, a legislação aparece no intuito de regulamentar esse conflito e não fazer com que ele deixe de existir. Então, portanto, a legislação ela serve para reproduzir as relações como elas estão estabelecidas com um nível mínimo de tensão e de conflito. O fato de isso ir para a esfera judicial, para a esfera judicial, demonstra essa divergência aí de interesses que existe nessa relação. Identificando isso, esse dispositivo que foi inserido na reforma trabalhista de colocar o trabalhador para arcar com as custas do processo, no final das contas acaba por inviabilizar a coragem do trabalhador em tomar tal decisão. Se você está desempregado, vai receber um seguro-desemprego de poucos meses, como é que você vai arcar com a custa de um processo que não cabe no seu orçamento? Isso, portanto, demonstra que esse dispositivo que foi inserido na reforma serve para que os trabalhadores se sintam desencorajados a realizar esse tipo de ação. E a redução que você apresentou aí demonstra que essa afirmação é verdadeira. Bom, e para finalizar, a gente precisa falar dessa mini-reforma trabalhista, a Lei da Liberdade Econômica. O que essa mini-reforma significa? Por que uma mini-reforma menos de 2 anos depois da reforma trabalhista? O senhor pode explicar para a gente um pouquinho? Ela foi proposta inicialmente para facilitar ao pequeno e médio empresário a abertura e até mesmo encerramento de empresas. Dentro dessa legislação, dessa medida provisória, veio depois alguns pontos que tocavam dentro da CLT. Mas na decisão final, na votação final, tanto na Câmara como depois no Senado, retirou aqueles pontos mais críticos que tocava em relação à jornada de trabalho e trabalho aos domingos. Então isso foi retirado. Então a mini-reforma, com alguns pontos, ela tem como destaque a carteira de trabalho será digital, e não mais a carteira física, a CLT, a CTPS, que nós tratamos, Carteira de Previdência Social. Ela alterou qual que é a quantidade mínima de empregados que deve ter a empresa para que tenha cartão de pontos. Então, antes era 10 empregados, agora serão 20. Então, foram adequações à norma trabalhista, nada que venha impactar diretamente o empregado. Talvez ela tenha muito mais impacto no direito civil, nas relações contratuais, que esse era o objetivo inicial da medida provisória, do que mesmo nas relações de trabalho. Então o trabalhador não precisa ficar preocupado com essa mini-reforma, porque chegou a se falar do trabalho aos domingos, que seria permitido, aumento de carga horária. O que ficou foi o trabalho dos bancários aos sábados, não é isso? Não, isso não, também não. Tá. Não tem isso. Então o trabalhador, em resumo, não precisa se preocupar com a mini-reforma trabalhista, com a MP, da reforma da liberdade econômica, que é essa mini-reforma que eles trataram aí. Então não tem nada que vai impactar o trabalhador. Será muito mais as relações contratuais, no que diz respeito à parte econômica brasileira, do que a relação de contrato de trabalho. Será que essa lei de liberdade econômica, essa mini-reforma, pode aumentar os empregos como a gente espera que isso ocorra? Isso é coisa difícil de se avaliar a priori, mas o que eu poderia dizer é que a aprovação de leis, a legislação, ela é determinada por alguns aspectos. O primeiro é o texto escrito. Então, quando a gente vai se aprovar uma determinada lei, temos que analisar o texto. Só que para análise desse texto, somente ele por ele mesmo, não é possível compreender por que ele está ali. Então é necessário analisar elementos que estão anteriores a isso. Quais são os grupos que estão propondo, quais são os conflitos de interesse,
quais são o conjunto de divergências que existem no interior da sociedade, que se expressa no parlamento. Portanto, esse conjunto de elementos condiciona o texto escrito. E outro, que é nós podemos chamar de subscrito, que é quais são os termos, a linguagem utilizada. Essa lei de liberdade econômica, ela expressa, se você ler os explicativos da lei, então, quando você vai propor uma determinada lei, você tem que colocar os explicativos. Os explicativos da lei é composto por 10 ou 14 incisos que eles chamaram de Declaração de Liberdade Econômica, Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica. Na verdade, uma espécie de manifesto mal escrito expressando as concepções que são dominantes hoje, que é o chamado neoliberalismo. Está expresso na lei. Nos explicativos da lei, isso contém também nos artigos que compõem a própria lei. Então, ela expressa o espírito do momento, né? Ou seja, quais são os grupos que são hegemônicos e o que esses grupos dizem utilizando a linguagem que hoje é a dominante, que nós chamamos de linguagem neoliberal. Portanto, essa lei é isso, é um manifesto neoliberal agora promulgado pelo Estado brasileiro. Os impactos disso, né, a gente ainda não tem como avaliar, mas no que diz respeito à questão trabalhista, eu só faria um adendo na fala do Nicoles, que foi colocado um ponto, né, que é o de regulamentar o ponto de exceção. E aí, o ponto de exceção, ele cria uma certa instabilidade no controle da jornada de trabalho, né? Porque não é obrigatório simplesmente colocar horário de entrada e saída e as horas extras e os demais elementos separados. O ponto de exceção você coloca só aquilo que está fora do contrato. E aí, para fiscalizar a jornada de trabalho, sobretudo no campo e em áreas mais difíceis, torna quase inviável o controle das relações de trabalho dentro da situação, né? Então, pode haver horas extras maiores que não são computadas, né? Aí, enfim, é difícil controlar. É isso que essa mini-reforma aí trouxe de negativo para o trabalhador. Tá certo. Queria agradecer a sua presença. Muito obrigada, Luiz. Também pelo convite, muito obrigado. Parabéns pela abordagem do assunto, muito importante para a nossa comunidade. Certamente teremos outras oportunidades para debater o tema. Claro, a gente está sempre aqui para debater. Obrigada também, professor. Eu que agradeço a oportunidade, parabéns pela iniciativa de colocar um tema tão importante aí na discussão. Muito obrigada. E o Conexões termina aqui, mas você pode continuar acompanhando a TV UFG ou então conferir a gente na internet. A gente tem site e várias redes sociais. Até o próximo programa.